Vamos falar das Big Techs, porque assunto tem gerado muitos debates depois da vitória de Donald Trump nos Estados Unidos e a aproximação dele com grandes empresas. Aqui no Brasil, esse assunto de Big Techs não é novo e recentemente o presidente Lula defendeu que o Congresso Nacional avance na regulamentação das redes sociais. Vamos conversar agora sobre isso com a Ana Carolina Teles, advogada de tecnologia e proteção de dados. Tudo bem, Ana? Bem-vinda, uma boa tarde para você. Tudo bem, Muriel. Muito obrigada por estar aqui e um olá para todo mundo que está nos assistindo. A gente que agradece. Quero te ouvir, Ana, sobre esse cenário que a gente está acompanhando envolvendo as Big Techs. Antes de mais nada, né, a gente percebe que existe uma discussão e é um cenário muito polarizado. A gente sabe que as Big Techs se continuam insistindo e se colocam muito contrárias a qualquer possibilidade de regulamentação. Queria ouvir a sua avaliação se, da forma como está hoje, é necessário aqui no Brasil a gente ter uma regulamentação. Perfeito, Muriel. Realmente, né? A gente vem de uma tendência global, se a gente analisar o que a União Europeia está fazendo e já tem alguns anos em regular essas Big Techs. E aí a gente vai entrar em dois cenários que tem a regulação econômica e tem também a regulação que entra na questão de moderação de conteúdo. Então, a gente tem frentes ali para a gente poder enfrentar. Mas especificamente falando até sobre as iniciativas e prioridades do nosso Ministério da Fazenda, né? Falando especificamente sobre o documento que o Haddad ele apresentou para o nosso presidente da Câmara dos Deputados semana passada, sobre as prioridades 2025 e 2026, ele traz ali, dentro desse rol de prioridades, o foco na criação de um marco regulatório específico para as grandes empresas de tecnologia, que a gente pode chamar, né, o acrônico GAFAM, o FAGAM, que é o Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft. E nesse contexto específico, ele está trazendo uma ideia de estabelecer regras claras para poder coibir práticas anticoncorrenciais para evitar abusos de poder de mercado e garantir um ambiente um pouco mais justo para a concorrência. Aqui a gente também pode comentar que o governo federal já abriu também um grupo de trabalho que é interministerial para poder regular as Big Techs, essas grandes mídias, em várias frentes. Falando especificamente aqui do Ministério da Fazenda, a ideia é a gente ter, o governo, né, ele quer criar instrumentos legais um pouco mais eficazes para a gente poder lidar com as questões desse domínio dessas empresas sobre 3 pontos: mercados estratégicos digitais, o controle de dados pessoais e também o impacto dessas práticas na economia digital brasileira. Se a gente pensa no contexto da União Europeia, a gente vai ver uma legislação que já está vigente, que já aplicou inclusive multas de 4 bilhões para a Google, que é a Digital Markets Act, ou DMA. E a gente também vê no contexto específico de moderação de conteúdo, a gente vê na União Europeia o Digital Service Act, que é o DSA, que vai falar um pouco mais sobre remoção de conteúdo. Então, acredito que a gente está nessa tendência mundial e, apesar do Brasil acabar sempre ficando um pouco atrasado, ele está correndo atrás para a gente poder estar no mercado internacional com mais relevância e até mesmo participar aí da OCDE, que é um desejo já antigo. Eu aproveito para te perguntar com relação a esse cenário da União Europeia que a gente tem acompanhado, se poderia ser um bom exemplo para a gente olhar e tentar se espelhar aqui. É um modelo que faz sentido ou teria que ser repensado quando a gente olha para as especificidades do Brasil? Com certeza, Muriel. É algo que a gente tem que se inspirar, sim, mas, obviamente, se adaptando à nossa realidade. Hoje a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente pode dizer que é muito inspirada na GDPR ou RGPD, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia. Então, quando a gente está falando da regulação das mídias / regulação das Big Techs, das grandes empresas de tecnologia, faz sentido a gente olhar, sim, para o contexto da União Europeia, até porque, posteriormente, a gente precisa de cooperação internacional. Então, fica mais fácil quando a gente está com legislações aprovadas que estão alinhadas com o contexto da Europa, né, do bloco econômico europeu como um todo. Ana, eu aproveito para te perguntar, porque tem um grande borrão quando a gente fala de regulamentação de redes sociais e a gente sabe que virou uma disputa ideológica e a gente percebe muitas vezes questões que envolvem ataques à liberdade de expressões. As pessoas falam, você está defendendo regulamentação das redes sociais, você está querendo, na verdade, atacar a minha liberdade de expressão. Tem como a gente pensar, na verdade, nessa regulamentação em que exista um equilíbrio entre a liberdade de expressão e a necessidade de conter abusos, por exemplo, dessas plataformas?
Com toda certeza. E é até muito importante quando a gente pensa nisso, quando a gente pensa em discutir a regulação das mídias, a regulação de conteúdo na internet, a gente precisa chamar a sociedade para a conversa. A gente precisa, por meio do Congresso Nacional e todos os nossos mecanismos jurídicos, fazer e impulsionar audiências públicas, congressos específicos que vão trazer a sociedade para poder entender o que a gente quer regular. Porque, caso contrário, fica uma briga ideológica e polarizada totalmente sem necessidade. Fica, por exemplo, quando a gente fala do PL 2630, que foi conhecido como PL das fake news e, por outro lado, ele era conhecido como PL da censura. Então, não havia ali uma consonância sobre o que, de fato, a gente quer regular. Isso precisa ficar definido, a gente precisa, por meio dos nossos representantes no Congresso, que haja uma consonância já por lá e mais, chamar a sociedade para a gente conversar, porque o principal objetivo de quando a gente está querendo regular esse setor específico de informação, seja na parte tecnológica ou econômica, é evitar atividades ilegais e nocivas online e também quando a gente fala de disseminação de desinformação. Tem que pensar na segurança dos usuários, proteger direitos fundamentais, né? E criar também um ambiente justo e aberto para as plataformas online. Mas óbvio que a gente sempre precisa navegar no equilíbrio, nunca fazer uma legislação que de alguma forma vai impactar na criação de novas tecnologias, na inovação e, ao mesmo tempo, também não traçar aquela linha tênue entre vamos impedir desinformação e censurar o cidadão, né, a pessoa comum. É bem importante a gente pensar nesse contexto, você tem toda a razão. Pois é, eu aproveito para te perguntar também, Ana, com relação a outro ponto que é importante a gente falar aqui, até que ponto a gente consegue entender e quais seriam os desafios, por exemplo, para um congresso trabalhar, inclusive num texto que não restrinja, por exemplo, a competitividade, não restrinja todo o papel da inovação, porque tem todo esse cenário, tem a questão de liberdade de expressão que preocupa tanta gente, mas tem esse ponto também de competitividade, de inovação, de acabar restringindo quando a gente fala de regulamentação. Então, é importante a gente esclarecer esses temas que acabam trazendo muitas dúvidas quando a gente olha para esse cenário. Eu queria te ouvir diante desses questionamentos também, esses desafios que vão surgindo, principalmente, por exemplo, na hora de pensar em um texto, em um parecer aí lá no Congresso. Perfeito. Com toda certeza, Muriel. De fato, a gente percebe aqui no mundo jurídico, em especial quando a gente está falando de tecnologia, é que o maior desafio de uma necessidade de regulação é equilibrar a garantia desses direitos fundamentais com a liberdade de expressão e a livre iniciativa, o livre desenvolvimento tecnológico. Isso, de fato, significa criar um marco legal que vai permitir o controle assim das práticas abusivas e também fazer valer o nosso ordenamento jurídico que já está vigente, né, como o nosso Código Penal, sem sufocar o dinamismo do setor de tecnologia, porque esse setor, essa área, qualquer coisinha que possa trazer muita burocracia acaba trazendo travas jurídicas que vão inibir o desenvolvimento de novas tecnologias, startups ou soluções disruptivas. E aqui falando especificamente do nosso cenário nacional, que a gente tem cada vez mais fomentar o desenvolvimento da indústria nacional, né? Por isso, o desafio é construir essa regulação que seja flexível e adaptável, sempre que é capaz de acompanhar a velocidade das mudanças tecnológicas sem comprometer a segurança jurídica. Um exemplo que eu gosto de dar é a própria LGPD. Ela define, por exemplo, que todas as empresas precisam implementar medidas de segurança para poder proteger os dados pessoais, mas ela não lista na sua própria lei quais tipos de medidas de segurança, sejam elas técnicas, administrativas ou físicas. Por quê? Porque se ela definisse ali, já ficaria defasado em 2, 3, 4 anos. Então, essa é uma ideia de deixar a legislação um pouco mais flexível, adaptável, que posteriormente ela possa ser regulamentada por uma autoridade competente e assim a gente não vai criando, como eu comentei, essas travas jurídicas que acabam quebrando e até impedindo o desenvolvimento nacional aí de tecnologias. Agora, Ana, o Brasil tem avançado quando a gente fala na proteção de dados pessoais, por exemplo, mas como garantir, por exemplo, que uma regulamentação também proteja a privacidade dos usuários, sem comprometer, por exemplo, a transparência, o compartilhamento de dados?
É um desafio, né? Com toda certeza, essa é uma grande pergunta. Mas hoje a gente tem o nosso órgão, né? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que fiscaliza a LGPD, que regula todo o tratamento de dados pessoais no território brasileiro. A gente vê a ANPD tendo imensas, né, diversas iniciativas para poder regular a legislação, fiscalizar, fazer valer tanto a LGPD, né, os seus princípios, as bases legais, como também as sanções administrativas, multas. A gente vê a ANPD extremamente ativa e coerente ali no que ela deve fazer. Então, você pode ter certeza que, pelo que a gente consegue perceber, a ANPD vai estar atenta para poder intervir sempre que for necessário, que é o papel, né, da autoridade. E também a gente tem outros mecanismos, né, como o judiciário, a gente tem o CAD, que lidera várias questões de concorrência, né, quando a gente pensa sobre isso aqui também. A gente vai ter o Ministério Público que atua para várias questões que estejam, de alguma forma, afetando o bem, né, coletivo, o bem social. Então, a gente tem ali vários órgãos e medidas e a gente tem que fazer valer. Mas, de fato, é um grande desafio, porque hoje a gente sempre fala dessas empresas, o acrônimo que eu comentei, o FAGAN, essas empresas são empresas de tecnologia, mas, acima de tudo, são empresas de dados. Sem dados, em especial dados pessoais, elas não são nada. Então, por isso foi tão importante e colocou o Brasil na vanguarda quando a LGPD, de fato, foi aprovada e começou a valer em setembro de 2020. Então, isso foi muito importante. Mas, em relação à fiscalização da lei e também a gente entender se tudo está sendo feito da melhor forma, conforme mesmo a lei dispõe, é mesmo ali com a nossa ANPD, a nossa autoridade, a gente vai pensar em outros órgãos também para poder fiscalizar. Mas, mais que tudo também, eu sempre costumo falar que somos nós, os titulares de dados, que podem estar sempre cobrando, né, e fomentando essa cultura de privacidade no país para a gente fazer, de fato, essa legislação valer no dia a dia. Perfeito, é um ponto importante. E aproveito para te perguntar também com relação ao que acontece nos Estados Unidos. A gente viu um cenário em que os donos das Big Techs todos migraram para o lado de Donald Trump, do atual presidente dos Estados Unidos. Uma novidade na comparação com outros mandatos, do próprio Donald Trump, inclusive. E a gente tem esse cenário, inclusive, de que eles estão muito colados em Trump. A gente sabe que existem vários processos, o Congresso também avaliando o cenário com relação à conduta das Big Techs. A gente teve atualizações com relação à Meta, encerrando checagem também, assim como já aconteceu, Sim. por exemplo, no X, na época do antigo Twitter também. Que movimentação é essa que a gente está vendo? Na sua avaliação, a gente pode estar vendo talvez o futuro, porque no fim das contas as Big Techs são Big Techs da forma como são e do tamanho que são, porque a gente acaba consumindo também mesmo aqui no Brasil. Portanto, são impactos que podem também respingar para cá, né? Com certeza, Muriel. São receios que a gente tem no mercado, porque muita coisa que as próprias grandes empresas, a gente vai falar da Meta, né, do pronunciamento do Mark Zuckerberg, veio com grandes preocupações, porque foram alguns passos para trás, se a gente for pensar em moderação de conteúdo. Porém, eu acho que esse debate é um pouco abrangente demais, a gente pode entrar em alguns outros detalhes em outro momento. Só que aqui, especificamente, pode sim esbarrar no que tem em relação à legislação brasileira. O que, de fato, a gente tem que levar em consideração é a mesma coisa que acontece na União Europeia. Eles têm essa legislação que eu comentei, o DMA, especificamente sobre práticas concorrenciais dessas grandes empresas. Tem o DSA também, que vai falar sobre a questão do conteúdo, né, de atividades ilegais ali na rede. E, obviamente, a postura da Meta não vai ser da mesma forma na União Europeia como ela é nos Estados Unidos, porque a União Europeia se coloca à frente e diz, vocês podem atuar, mas vocês precisam estar em conformidade com as nossas legislações. De certa forma, o Brasil pode fazer isso também. Obviamente, a gente não tem o tamanho, né, da barganha que a União Europeia tem. Porém, a gente pode, sim, trazer isso à mesa e, obviamente, ao mesmo tempo, tentar sempre negociar para a gente não, de alguma maneira, ficar sem acesso a redes sociais ou até mesmo corroborar numa retirada de serviços dessas grandes empresas para o mercado brasileiro. É uma preocupação, sim, mas, ao mesmo tempo, também a gente percebe que isso pode vir com esse momento do Trump e talvez daqui a 4 anos tudo isso mude. Então, a gente tem que observar de perto, mas outro ponto também que eu gostaria de mencionar, pensando nessas prioridades do Ministério da Fazenda, o ponto sobre a regulação de Big Techs do Fernando Haddad, ele fala especificamente sobre o poder público
ter ferramentas mais adequadas para coibir práticas anticoncorrenciais nos mercados digitais. Então, aqui, de certa forma, se a gente tiver regras mais claras sobre essas práticas ilegais ou abusivas de mercado que essas Big Techs possam, de alguma forma, implementar ou adotar, o que pode acontecer? Isso pode fomentar muito a indústria nacional, que é como você disse, todos nós temos acesso a redes sociais, esse tipo de rede social estadunidense, e se a gente tivesse outras opções nacionais também, poderia ser uma saída. Muito bem, Ana Carolina Telles, advogada de tecnologia e de proteção de dados, muitíssimo obrigada, viu, pela presença, pelo bate-papo aqui com a gente. Boa tarde aí para você. Até mais, boa tarde. Obrigada.